Olá pessoal, saudações. Então agora a gente vai falar sobre o próximo impacto anterior do tornozelo, né, que é o terceiro e último da região anterior, que é o impacto anterolateral do tornozelo, que é um impacto que também a gente vê bastante aí no dia a dia. Então vamos conversar um pouco mais sobre esse impacto agora. Bom, o impacto anterior, anterolateral, né, do tornozelo, ele já é um impacto mais de partes moles, né? Aqui nessa região aqui do ligamento do ligamento talofibular anterior, né? A gente vê então essa hipertrofia do tecido do tecido ligamentar aqui, fazendo esse aspecto de tecido meniscoide, tá? Isso daqui é um caso de livro, tá bom? Que a gente vê essa hipertrofia bonitona, com esse aspecto triangular, meio meniscoide, mas às vezes a gente só vê o ligamento espessado, tá? Isso daí, às vezes você tem uma sinovitezinha junto nessa região, e isso daí clinicamente dá o impacto anterolateral. Então, assim, não fique esperando só pelo tecido meniscoide junto, por exemplo, do ligamento talofibular anterior para vocês acharem que pode ter impacto anterolateral, tá? Se vocês estiverem vendo o ligamento espessado nessa região, se vocês estiverem vendo o marcador ali, o paciente geralmente ele não tem queixa de instabilidade junto, a queixa dele é mais de dor nessa região, mas de novo, isso aí é para o ortopedista ver também, né? Esse paciente é um paciente que tem uma chance muito boa, muito grande de ter impacto anterolateral do tornozelo, né? Então, como é uma lesão principalmente de partes moles, o raio-x e a tomografia vão ajudar pouco. Claro, tem alguns casos que a gente vai ver ossificação aqui no meio, fragmentação óssea, aquela coisa toda, que o raio-x e a tomografia vai mostrar, mas no dia a dia o que a gente vê mais é só alteração, é só hipertrofia de partes moles, tá? E quando o ortopedista ele chega aqui na artroscopia, ele vê uma sinovite, essa hipertrofia tecidual aqui na região do ligamento talofibular anterior, principalmente, às vezes no ligamento de Basset também, que é o ramo acessório do ligamento tibiofibular anterior, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso aí para vocês, e uma sinovite junto ali, ele vai ver isso na artroscopia, tá? Na ressonância magnética, se não tiver um espessamento desse ligamento, é muito mais complicado, das estruturas da região anterolateral, né, não só desse ligamento, é mais complicado da gente fazer esse diagnóstico por imagem. Então, clinicamente, né, o que esse paciente com impacto anterolateral ele apresenta? Né, clinicamente, ele vai ter dor na região anterolateral, ele vai ter dor na dorsoflexão, né, ele pode ter um edema focal aqui de partes moles, que o ortopedista ele vai ver, a gente também vai ver se a gente examinar o paciente. E o paciente também tem dor no tornozelo durante o agachamento monopodálico, tá? Então, esses são os achados aí clínicos do impacto anterolateral. Então, nessa região tem um tecido fibrocicatricial, com hemorragia, com hipertrofia sinovial. Isso daí pode comprometer tanto a região do ligamento talofibular anterior, quanto do ligamento tibiofibular anterior, incluindo o seu ramo acessório, né, o ramo mais inferior, que é o ligamento de Basset. Tá? Então vamos lá, próximo slide, isso aqui, ó, a próxima imagem, né? 2 a 3% dos pacientes com lesão em inversão do tornozelo, né, que é a grande maioria, eles progridem para impacto anterolateral. Então, se vocês pegarem isso aí, né, proporcionalmente, é um número importante de pacientes que acaba apresentando impacto anterolateral na sequência. E só lembrar que pacientes com lesões ligamentares crônicas e pós-operatórios, eles podem ter achados semelhantes ao impacto anterolateral, mas eles são assintomáticos. De novo, por isso que a gente fala que o impacto é um diagnóstico clínico e não por imagem, porque é descrito na literatura que vários pacientes aí com lesões crônicas assintomáticas e pós-operatório têm um aspecto semelhante por imagem a pacientes com impacto anterolateral, tá bom? Então aqui, ó, mostrando um outro caso de impacto anterolateral, a gente vê um espessamento importante aqui do ligamento talofibular anterior. A gente vê que esse aqui já não tem aquele aspecto tão meniscoide, a gente vê que ele está bem espessado, né? E se você repara que aqui junto, ó, junto da superfície articular dele, tem até meio uma irregularidade aqui, uma área mais cinza clara aqui, que deve ser uma hipertrofia da sinóvia, uma sinovitezinha nessa região aqui associada. Então esse aqui é o padrão, digamos assim, de imagem que a gente pode pegar também impacto anterolateral. Quando vocês estiverem vendo isso aqui, questionem no laudo, né, se não tem impacto anterolateral. De novo, o diagnóstico é clínico, mas quando você tem esse espessamento de estruturas ligamentares da região anterolateral, vale a pena a gente questionar isso aí no exame. Aqui
no axial oblíquo, a gente vê aqui a hipertrofia também do ligamento talofibular anterior, igual a gente via aqui no axial. Mas uma coisa interessante desse axial oblíquo aqui que eu queria mostrar para vocês é esse ligamento aqui, ó. Esse daqui é a porção mais inferior do ligamento tíbio-fibular anterior. Esse aqui é o ligamento de Basset, que é o fascículo acessório do ligamento talofibular anterior. Ele parece que está espessado aqui nessa região, né? Deve ter também o espessamento dele, deve ter impacto anterolateral também por conta do ligamento de Basset aqui espessado, tá? Esses pacientes que eles fazem lesão das estruturas ligamentares do tornozelo, das estruturas laterais, e eles acabam fazendo uma instabilidade do tornozelo, o que acontece? O talos, ele acaba fazendo uma translação anterior maior do que o normal, né? Devido à lesão, por exemplo, do ligamento talofibular anterior, e ele começa a fazer um atrito no ligamento de Basset aqui, que, digamos assim, esse atrito, esse contato é até fisiológico. Mas quando você tem a instabilidade articular, esse contato ele aumenta, faz esse atrito e pode fazer também um impacto, então, na região do ligamento de Basset. Tá bom? Então, isso aqui que eu ia falar para vocês, ó. Existe um contato fisiológico normal entre esse ligamento e a região anterolateral do talos, né? Mas em casos de hipertrofia ligamentar ou instabilidade, né, crônica, isso aqui pode gerar um impacto e aí tem que ver clinicamente se isso aí bate, né? E com o tempo, às vezes pode fazer edema ósseo aqui no talos, pode fazer uma lesão condral aqui no talos junto do ligamento de Basset. Isso tudo aí é descrito principalmente nos exames, essa lesão condral, né, na artroscopia, né? Aqui pela ressonância magnética é mais difícil a gente ver lesão condral aqui, é mais fácil a gente ver se tiver um edema ósseo associado nessa região, tá? Então guardem aí essas nuances aí do impacto anterolateral que eu tô querendo mostrar para vocês aqui nesse exemplo. Então aqui no plano coronal mostrando aqui o ligamento talofibular anterior espessado, tá? O ligamento de Basset é esse rapaz aqui, ó, esse rapaz aqui. Esse aqui é o ligamento de Basset que também está espessado nesse caso, né? Aqui a gente tem a porção medial do domo talar aqui, né? Nessa região aqui. Bom, o domo talar parece estar todo meio irregular, afilado, com alteração, um pouco de condropatia associada, mas essa aqui é a área do ligamento de Basset espessado, né? Essas duas estruturas aqui, elas podem estar contribuindo com o impacto anterolateral nesse paciente aqui. No plano sagital, a gente vê aqui o ligamento talofibular anterior espessado, só para vocês irem treinando o olho de vocês, né? Nesse caso aqui, com suspeita de impacto anterolateral. Agora, esse outro caso, eu quero mostrar para vocês o uso de contraste, né? A gente não faz contraste de rotina na ressonância do tornozelo. Esse aqui foi feito por algum outro motivo que eu não me lembro agora. Mas esse paciente ele tinha uma lesão crônica e clínica de impacto com dor na região anterolateral, tá? O marcador tá até aqui do lado, ó. O marcador tá até aqui do lado. E repara que tem um espessamento aqui junto à origem do ligamento talofibular na fíbula, ligamento talofibular anterior, tem um aumento de sinal, tem aquele aspecto meio meniscoide e foi injetado contraste nesse caso, e olha o contraste mostrando o realce pelo meio de contraste aqui no ligamento talofibular anterior, né? Ao marcador aqui do lado, ajudando aqui, né, a gente ficar mais confiante que realmente esse paciente ele tem um impacto anterolateral e a gente pode ver as alterações inflamatórias aqui nessa região. A gente injeta de rotina? Não, a gente não injeta de rotina, tá? Um caso ou outro, se você estiver na dúvida, se quiser injetar, mas a gente não injeta de rotina. Só aqui, por exemplo, já dava para questionar, sugerir que possa ter impacto anterolateral, ainda mais com o marcador do lado, e o diagnóstico é clínico. Então, clinicamente, se o ortopedista botar o dedo aqui e estiver doendo, fizer as manobras e está doendo, isso aí é impacto anterolateral, tá? Então, assim, no dia a dia a gente acaba não fazendo não indicando contraste para impacto anterolateral, mas nesse caso aqui o contraste demonstrou muito bem o impacto aqui, o realce aqui na região do impacto anterolateral, na origem do ligamento talofibular anterior. Indo para o próximo caso aqui, olha esse caso, a gente tem hipertrofia, né, do ligamento talofibular anterior. Veja que ele está todo hipertrofiado, está todo com sinal heterogêneo, então isso aqui pode causar impacto anterolateral, e além disso, o ligamento
tibiofibular anterior, ele está todo espessado como um todo, né? Olha o ligamento tibiofibular anterior todo espessado como um todo. Tem até esse aspecto, às vezes, meio meniscoide aqui, mas esse ligamento espessado também aqui também pode ser causa de impacto anterolateral. Então, isso aqui também a gente coloca no laudo aqui, que essas duas alterações, né, elas podem estar, além de ser alterações fibrocicatriciais, elas podem estar relacionadas a impacto anterolateral em estrita correlação clínica, tá? Às vezes o paciente não tem clínica nenhuma de impacto anterolateral, mas aí o ortopedista ele vai ter que fazer lá a matemática dele para ver se isso aqui bate ou não bate no caso do paciente, no caso que ele está vendo ali na hora, né? Esse paciente também tinha uma hipertrofia aqui do ligamento tibiofibular posterior, né? Isso aqui também às vezes pode ser causa de impacto posterior ou posteromedial aqui do tornozelo. A gente vai falar sobre isso aí numa aula específica, mas eu quero que vocês guardem aqui esse aspecto também, então, fibrocicatricial e hipertrófico, tanto do ligamento talofibular anterior quanto do ligamento tibiofibular anterior, né? E aqui não é bacê só não, né? Aqui é todo o ligamento, né? Aqui não tem muita distinção de, é só o ligamento de bacê, que é a porção mais inferior. Não, não. Isso aqui é todo o ligamento do tibiofibular anterior. Isso aqui teve lesão sindesmose prévia e fez toda essa alteração fibrocicatricial aqui nessa região. Então isso aqui é o plano axial. Então o ligamento tibiofibular anterior também espessado, pode ter impacto anterolateral por conta disso. Aqui no axial oblíquo mostrando também de novo o espessamento do ligamento talofibular anterior aqui nessa região e aqui o ligamento tibiofibular anterior também espessado, podendo contribuir aí para o impacto anterolateral. Às vezes só tem tibiofibular anterior espessado e a dor é ali. E aí o impacto anterolateral é por hipertrofia e por sinovite relacionada ao ligamento tibiofibular anterior, tá? Mas na grande maioria dos casos é o talofibular anterior que está envolvido aí na bagunça. No plano sagital aqui a gente consegue ver também a hipertrofia do ligamento tibiofibular anterior aqui em cima e do talofibular anterior aqui embaixo, tá? Com edema de partes moles aqui na região. Pessoal, então do ligamento do impacto anterolateral é isso, tá? Geralmente, esses impactos, esses casos também começam com tratamento clínico ou minimamente invasivo, né? E só os casos que são refratários aí que vão para a cirurgia, né? A cirurgia, para variar, né, ela tem o melhor resultado em pacientes também que não têm artrose do tornozelo, então por isso que é sempre importante colocar se tem lesão condral, se tem lesão, né, de cartilagem, se tem osteofitose marginal, se tem derrame articular, na região ali que você está examinando o tornozelo, porque os ortopedistas eles sabem disso aqui, o melhor resultado tem em pacientes sem artrose, então isso já ajuda a dizer mais ou menos se vale a pena operar ou não vale, ou qual que vai ser o prognóstico aí do paciente se ele ou ela resolverem operar, tá bom? Então, pessoal, é isso desse nosso vídeo sobre impacto anterolateral. Aquele abraço e até o nosso próximo conteúdo.